Tudo bem? Bom, meu nome é Thalia, seja muito mais do que bem-vindo, que hoje nós iremos aprender sobre Maria na Bíblia. Sim, Maria, a mãe de Jesus. 3 pontos importantes que eu quero esclarecer aqui com vocês antes de iniciarmos este assunto. O primeiro é que tudo que eu disser aqui não é a minha opinião, não é o meu livre exame da Bíblia, mas sim estudo dos grandes apologetas. Escreveram muitos tratados relacionados a este assunto, como Scott Hahn e tantos outros. Segundo ponto importante, o Antigo Testamento prefigura o Novo Testamento e o Novo Testamento cumpre o Antigo Testamento. Terceiro e último ponto. Os judeus e os cristãos dos primeiros séculos sabiam o Antigo Testamento de cabeça. Então, facilmente eles viam relação entre o Antigo Testamento e o que os apóstolos apresentavam para eles. Então, vamos olhar, tudo que eu disser agora diante da perspectiva dos cristãos primitivos. Beleza? Vamos lá então. Para um melhor entendimento de tudo que for falado aqui, eu sugiro a vocês que peguem uma Bíblia, uma caneta, pause o vídeo sempre que for necessário e sublinhe todas as passagens que aqui forem citadas. Iniciaremos então com o livro de Gênesis e o livro de João, que podemos notar muitas semelhanças, como no primeiro capítulo do primeiro versículo de ambos, que está escrito: no princípio. Gênesis e o Evangelho de João começam com a história da criação. Quando o Evangelho de João era ouvido pela primeira vez, imediatamente o livro de Gênesis vinha à mente. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E João continua: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Viu o Espírito Santo descer do céu em forma de pomba e repousar sobre ele, aquele que mandou batizar em água. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriram o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso é muito familiar. Podemos ver grandes semelhanças entre os dois livros. Vamos contar os dias. A primeira menção de João ao Messias foi no dia 1. E em seguida podemos notar as seguintes escritas. No dia seguinte, João 1:29, segundo dia. No dia seguinte, João 1:35, terceiro dia. No dia seguinte, João 1:43, dia 4. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. João 2:1. Como nós não notamos isso antes? Vejamos o que acontece no Evangelho de João. Jesus e Maria compartilham a mesma carne, e agora o novo Adão chama a nova Eva de mulher. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Gênesis 2:23. Em João 2:4 encontramos tal semelhança. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. A antiga Eva induziu Adão ao seu primeiro ato mau, mas a nova Eva
induziu Adão a fazer seu primeiro ato glorioso. Eva acreditou em um anjo mau e trouxe o pecado e a morte para a humanidade. Mas Maria acreditou no anjo bom e trouxe graça e esperança para a humanidade. Muitas pessoas se perguntam por que algumas se referem à Virgem Maria como sua mãe. Ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para casa. É nesse instante em que toda a humanidade recebeu a Virgem Maria como mãe. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 5, temos: Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. João também escreveu em Apocalipse 12, 17. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eva é a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. E na árvore da vida, a cruz, Maria se torna a mãe de todos os discípulos que vivem em Cristo. Então, aquele que Jesus amava era o escritor mais teologicamente profundo do Novo Testamento. E ele viveu com Maria, aquela que Jesus conviveu 30 anos de sua vida. João sabia o que ele estava fazendo e os primeiros cristãos acreditavam nele. Vamos aos primeiros escritos dos padres da Igreja, a patrística. Quanta semelhança existe entre o livro de Gênesis e o livro do Evangelho de João. No princípio, luz e trevas, Espírito de Deus sobre as águas, Espírito de Deus sobre as águas. 7 dias, Adão e Eva, Jesus e Maria. Paulo ensina que Jesus é o novo Adão. Nas Escrituras, será Maria a nova Eva? Ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Maria, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Adão chama Eva de mulher. Jesus chama Maria de mulher. Eva ouviu um anjo mau. Maria ouviu um anjo bom. Eva induziu Adão a cometer seu primeiro ato mau. Maria induziu Jesus a cometer seu primeiro ato bom. Eva foi amaldiçoada pela descrença. Maria é bem-aventurada porque creu. Através de Eva surge o pecado e a morte. Através de Maria surge a graça e a vida. Eva é a mãe de todos os viventes. Maria é a mãe de todos os discípulos obediente a Deus e que testemunham Jesus. Eva é a mulher e sua descendência tem inimizade com Satanás. O dragão travou guerra contra a mulher, Maria, e sua descendência. Nas Escrituras, Maria é a nova Eva? A resposta é sim.
Se pegarmos o nome de Eva e invertermos, veremos que estará escrito Ave, a saudação o anjo Gabriel fez à Virgem Maria. Ave, cheia de graça. Muito importante. Além das escrituras, os judeus mantinham grande estima por outra coisa: a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o objeto mais antigo e importante do Antigo Testamento. Deus ordenou que a arca fosse feita com medidas precisas, com os melhores materiais e ouro puro, pois lá continha o artefato mais sagrado da história da salvação dos judeus, e a presença de Deus iria cobrir, ofuscar a arca. Infelizmente, a arca se perdeu desde o cativeiro babilônico, há 2.600 anos atrás, e apenas um homem a viu desde então. Tchan, 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 tchan. Quem será? Foi João, que a descreve no livro do Apocalipse, em capítulo 11, versículo 17. Só que de repente ele para e começa a descrever a mulher. Lembrem-se, a partir deste momento, dos 2 pontos importantíssimos que eu coloquei para vocês no início do vídeo. Vejamos agora a semelhança da arca e da Virgem Maria. A arca contém a palavra de Deus na pedra, Hebreus 9:4. Maria contém a palavra de Deus na carne, João 14. A arca contém o maná, pão para a vida eterna, Hebreus 9:4. Maria contém Jesus, o pão da vida eterna, 6:35, João. A arca contém o cajado de Araão, o sumo sacerdote, Hebreus 9:4. Maria contém o eterno sacerdote, Hebreus capítulo 5, versículos 5, 6. A Arca da Aliança é feita de ouro puro, que contém a palavra de Deus, Êxodo 25, 11 e 21. Maria é a Arca da Nova Aliança e é o vaso puro que contém a palavra de Deus feito carne. Agora poderemos ver mais semelhanças da Arca e a Virgem Maria. A presença de Deus cobria e ofuscava. A presença de Deus vinha sobre a arca e a envolvia. Podemos encontrar esta passagem no livro de Êxodo e no livro dos Números. No Novo Testamento, em Lucas 1:35, encontramos tal semelhança: o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Esta foi a resposta do anjo Gabriel à Virgem Maria. A arca, ou Maria, vem até a mim. Em Samuel 6:9, como entrará a arca do Senhor em minha casa? Lucas 1:43, donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? Saltou e dançou de alegria com a chegada. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor. Samuel 6:17. Lucas 1:43. Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu seio. Esta é a prima da Virgem Maria, Isabel, dizendo que João Batista pulou de alegria na sua barriga, ao ouvir a voz da Virgem Maria, mas não somente por conta disso, mas também por conta da presença de Nosso Senhor, que a Virgem Maria carregava em seu ventre. A arca e Maria ficou 3 meses.
Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed de Gete, e o Senhor abençoou com toda a sua família. Samuel 6:11. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Após todas essas considerações, podemos afirmar que Maria é a nova arca? Bem, assim como o próprio Deus proveu o cordeiro, o próprio Deus também preparou a nova arca, de modo que mesmo antes do poder do Altíssimo cobrir a Virgem Maria, o anjo do Senhor já podia dizer a ela: Ave, cheia de graça. Esta foi a saudação que o anjo Gabriel fez à Virgem Maria, tal saudação que nós nunca tínhamos visto na história da Bíblia, na história do cristianismo. Todos os anjos que apareceram nas Sagradas Escrituras sempre disseram: não tenhais medo, mas o anjo Gabriel saudou a Virgem Maria. Nunca vimos um anjo saudar um ser humano. Somente o anjo Gabriel se dirigindo à Virgem Maria. Ave cheia de graça, um ser humano que era cheio de graça. Maria foi sim preservada de toda a mancha do pecado. Então podemos afirmar que ela é a nova arca. Em 1 Crônicas 15:16, os 2 capítulos 15 e 16, nós podemos ver a incrível reverência que os judeus tinham pela arca. Veneração, vestimentas, canções, harpas, liras, símbolos, trombetes. Deus não veio para abolir a antiga aliança, Ele veio para cumpri-la. E agora nós veneramos a nova arca, porque nela está a nova aliança, que é o próprio Cristo Jesus. Não podemos, jamais, não podemos amar a Cristo e não amar a sua mãe, aquela que Ele tanto amou. Perceba que as palavras Santíssima Trindade nunca apareceram nas Escrituras. E apesar disso, nós também podemos analisar as Escrituras e concluir que a Santíssima Trindade existe. Atenção, é esta também a ideia que nós podemos aplicar para a nova Eva e a nova arca. A arca da antiga aliança era pura e imaculada. A humanidade pecadora não podia tocá-la. A arca da nova aliança, que é Maria, é pura e imaculada. Ela foi preservada da mancha da humanidade pecadora. Adão e Eva sem pecado original. Adão e Eva tinham a possibilidade de não morrer. O novo Adão e a nova Eva também não tiveram pecado original. Jesus ascendeu aos céus e Maria. Enoque e Elias foram assumidos ao céu. Poderia Jesus fazer menos do que isso para sua própria mãe? Nas visões de João, em Apocalipse, ele narra que Maria é descrita como a verdadeira rainha do céu. Ela está vestida com uma coroa, deu à luz a um rei que há de reger todas as nações, com vara de ferro, que é claro Jesus, filho de Davi. E ela está em guerra com o dragão, que é Satanás. Uma coisa única na linha sucessória do trono de Davi é a relação do rei com a rainha. Então, do Novo Testamento, nós iremos voltar para o Antigo Testamento e ver tal semelhança. A rainha é a sua mãe, a rainha é a mãe de Davi, conforme nós podemos ver em tantas passagens bíblicas. Por favor, confiram lá em Salmos, em Reis, Crônicas e Jeremias. O Antigo Testamento condena a veneração da falsa rainha que é citada lá em Jeremias, mas nós devemos honrar nossa mãe, a verdadeira rainha, e venerá-la do mesmo modo que era feita com a antiga arca.
Betsabé foi ao rei Salomão, né, para lhe falar sobre Abonias. Betsabé, para quem não sabe, era a mãe do rei Salomão. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Vemos aí um sinal de respeito do rei Salomão à sua mãe. Depois se assentou no trono e mandou colocar um trono para sua mãe, e ela sentou-se à sua direita. E então disse: Tenho um pedido a te fazer. Não o negue a mim. Salomão respondeu: Pode pedir, minha mãe, porque nada te recusarei. A rainha não é somente uma mãe, mas também é uma advogada das pessoas. Durante o casamento, apesar de não ter chegado a hora de Jesus, ele não deixou de atender o pedido de sua mãe, a Virgem Maria.